Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Schiavinato, eu estou gravando esse vídeo aqui, estou criando esse canal, é um vlog que eu estou criando e a intenção dele é criar conteúdos, né, para mostrar minha realidade aqui na Inglaterra, especificamente em Londres, onde eu jogo Cash Game Live, nos cassinos aqui. Quero falar um pouco da cidade, falar um pouco de viagens que eu faço pela Europa. Então, se você gosta de poker, gosta de viajar, com certeza você vai gostar desse canal e eu espero que seja um canal onde tenha bastante informações a respeito de poker, principalmente. Então, eu devo falar em torno de 70% a 80% de poker e uns 20% de Londres, um pouco das viagens que faço aqui pela Europa. Eu também vou falar a respeito de um free roll que eu jogo praticamente todos os meses, que pode me levar para Las Vegas para jogar um main event. Então esse é o meu desafio, meu challenge para esse ano, é ganhar esse pacote. Mais para frente eu vou falar como eu jogo num outro vídeo eu vou falar como eu jogo esse free roll, né? E como eu posso chegar até Vegas para jogar o main event com tudo pago, hospedagem, hotel, tudo pago. Mas antes de falar disso, eu quero falar um pouquinho sobre minha trajetória no poker, para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento. Eu conheci o poker lá por volta de 2014 e logo me apaixonei. Eu acho que isso praticamente acontece com muita gente, né? Muito jogador profissional, ele tem um primeiro contato com o jogo e de repente rola uma paixão. E comigo não foi diferente, eu comecei a jogar Play Money. Foi engraçado que quando eu comecei a jogar Play Money, eu até mencionei para a pessoa que me apresentou o poker, falei, olha, cuidado, né? Você está jogando em dólar, isso, aquilo, tal, aquele preconceito que a gente tem inicialmente no poker. E logo depois disso eu comecei a perceber que, falei, pô, eu tô jogando Play Money aqui, eu ponho dinheiro real para jogar Play Money, para ganhar um dinheiro virtual, isso não está fazendo nenhum sentido. Então foi aí que eu passei a começar a jogar Real Money, né? E só que eu não tinha a menor noção, né, como todo fish de início. E era muito engraçado porque eu jogava nos sites e cada vez eu jogava uma modalidade, jogava spin, jogava torneio, jogava Steam Go, era uma loucura isso. E eu me lembro que teve uma vez que eu estava morando e trabalhando na Argentina e eu fui jogar num cassino. Eu falei assim, bom, eu jogo online, eu quero ter uma experiência ao vivo. E fui jogar no cassino. Eu fiz tanta besteira, eu não sabia nem para onde corria o botão, nem para onde corria o baralho. Uma loucura, obviamente eu perdi, né? Perdi ali, mas eu estava disposto a isso, justamente porque também o real em relação ao peso argentino era muito grande, então para mim não fazia muita diferença, eu estava lá para tomar uma cerveja e me divertir. Passada essa fase, eu voltei para o Brasil, né, e comecei a ter contato com algumas pessoas que já jogavam poker e comecei a falar, opa, de repente isso pode levar posso levar isso com algo um pouco mais sério. Então foi nesse momento que eu, morando em Belo Horizonte, fui jogar um cash game. Um cash game, então eu tinha visto alguns vídeos e tal, estudado um pouquinho mais e fui jogar. Comecei a jogar um cash que era no cassino lá em Belo Horizonte e num clube de pôquer, na verdade, e ele tinha 5 no botão, tinha os 5 no botão e o cash 1, 2. Eu já fui nos 5 no botão, coloquei R$ 200 lá, que o cara me recomendou para entrar com essa grana, eu entrei e rapidamente os regs já me levaram toda a grana. E aí eu falei, poxa, já perdi, nem teve muito gostinho aqui. Eu saí e fui sentar num 2. Então eu peguei mais R$ 100, sentei lá no Cash 1, 2
E aí isso foi aí que a mágica começa a acontecer, né? Aquela sorte de iniciante. Então eu comecei a jogar, comecei a passar uns blefs lá, nada a ver. E eu cheguei a fazer R$ 1.200 e eu fiquei impressionado, né? Falei, nossa, entrei com 100 agora aqui, fiz 1.200, muito bom. E aí perdi um pouco, saí com 800 do cassino, fiquei feliz do clube, no Sierra Poker Club lá. E eu fiquei muito feliz. No outro dia eu fui jogar de novo, sorte de iniciante, saí com mais R$ 600, falei, pronto, agora eu nasci pro jogo. E comecei então a minha trajetória lá. E depois comecei a jogar também um pouco de torneio. E quando eu comecei a jogar torneio, aí eu vi que eu precisava estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre o jogo. E perguntei para um dealer se ele tinha algum livro para me indicar. E ele tinha um livro para me indicar, que era o livro do Gus, eu não lembro o sobrenome dele, que era Todas as Mãos Reveladas, se eu não me engano. Que ele conta, né, que ele gravou como ele cravou o main event lá nos Estados Unidos, em Vegas. E esse foi um dos piores livros que eu pude ler no início da minha carreira, porque ele é maníaco, ele é muito agressivo e eu queria aplicar aquele tipo de jogada, aquelas jogadas em situações que não faziam, que não tinham conexão, né? Por exemplo, perto de bolha, ITM, essas coisas assim, num jogo baratinho, ele é um pouco diferente de você jogar um main event, né? E, enfim, eu não tive muito resultados bons nos torneios lives, né? Mas no cash eu gostava e fazia uma grana no cash. E é engraçado uma situação que eu tive, que eu joguei todo toda a órbita tinha uma órbita de Omaha. E eu nunca jogava, porque eu via que os potes eram grandes, eu tinha medo, não sabia como jogar. Só que um dia o cara fala, não, joga, paga aí, joga aí uma só pra você ver, eu te ensino. E aí eu me lembro que eu fui jogar essa mão e eu foldo um full house, assim, no river, e foldo aberto, porque eu vi uma sequência lá e eu, com aquele monte de cartas na mão, falei, acho que eu tô perdendo, foldei, eu perdi um pote grande lá de R$ 400 na época. Isso foi lá por volta de 2017 ou 2016. Então, eu fiquei assim, fiquei meio bravo com essa situação, né? E aí fui estudar um pouco de Omaha e lá também, nesse clube, também tinha torneios de Omaha. E eu comecei a ficar relativamente expert ali no Omaha, tanto é que eu tenho 2 troféus aqui que eu ganhei lá no Sierra, estão aqui, fazem parte do meu cenário, e foi assim que eu comecei, né, essa minha trajetória no poker, mas ainda muito amadora, né, só como recreativamente. Depois disso eu fui morar na Itália e comecei a jogar então um poker com um pouco mais de seriedade, um poker online, e eu comecei a jogar alguns torneios, alguns sitting goals, mas ainda nada, não pensando, né, em me profissionalizar no poker. Depois de um ano e meio morando na Itália, eu vim morar na Inglaterra e aí sim eu começo um processo de tentar profissionalizar dentro do poker. Eu começo jogando então, e antes eu jogava muito aleatoriamente, né? Escolhia uma modalidade ali, jogava 3, 4 telas, depois escolhia outra, jogava, perdia, ganhava, ficava naquele up and down o tempo todo. Então eu começo, quando venho aqui morar aqui na Inglaterra, em Londres, eu falo, bom, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida, e eu então começo a jogar mais seriamente. Eu escolho uma modalidade, começo a ver alguns vídeos na internet e começo então a jogar os sitting goals de 18 players. Passado um certo período, eu comecei a fazer um coach, né, com o Gabriel Fagundes. Isso me ajudou muito, melhorou meu jogo, porque eu jogava ali, né, os sits de 50 centavos
25 e 50 centavos, e isso foi melhorando o meu jogo, né? Eu comecei a crescer uma banca e isso começou a me dar assim, um pouco mais de confiança, e foi aí então que eu, passado um tempo, eu procurei mais 3 caras que mudaram drasticamente o meu jogo e me ajudaram demais nessa minha trajetória, que foi o Luiz Schiavo, que hoje trabalha aí com o pessoal da Reg Life, o Simões, né, o Antônio Simões 66, que é um cara que cruxa, né, ou cruxava, né, não sei se ele tem jogado muito Sitting Goals, acho que ele está migrando para o MTT, mas tem até um time de poker, né, o Crushers Poker, o Simões 66 aí, é um monstro do jogo, e o Max também, né, Max Sandro também me ajudou muito nesse processo. Então, quando eu começo a criar uma banca ali, então em 2019 eu tomo essa decisão e aí começo a fazer alguns investimentos, trocar de monitor, trocar um PC, comprei uma stand desk também para poder jogar. Então comecei a realmente levar as coisas mais a sério, né? Então chega em 2020, 2021, eu começo realmente a amassar dentro do Sitting Goals, né? E eu migro dos 18 players para os 19 players, né? De 2019 em diante, eu começo a jogar os 9 players. E agora eu vou mostrar um pouco a minha tela aqui, para mostrar alguns dos resultados que eu tive. Acho que agora aqui minha tela está mostrando. Então, esses são os meus gráficos, né? Então, eu espero que esteja bem. Aqui em 2019, então eu fiz 2.500 jogos ali e tal. Já começo a ter alguma consistência, né? Apesar de ter algumas downs aqui, mas algumas consistências. Então, eu vou para 2020, onde eu começo a levar o poker mais a sério. Então, eu já faço quase 7.000 mãos, 2.600 dólares aqui com mais rakeback. Isso dá uma graninha já interessante. Eu começo a então dedicar mais tempo ao poker. E nessa fase eu estava trabalhando com moto, né? Fazia delivery de moto aqui, e nos meus tempos livres eu jogava poker. Então era uma loucura, porque eu tinha horário do almoço, eu não almoçava, eu vinha para casa e sentava e abria 4 telas, assim, 3 telas e jogava, depois voltava a trabalhar. E meu melhor ano, né, no poker foi esse aqui agora, que é o de 2021, né, onde eu já tenho uma consistência muito maior, né, então eu já consigo fazer quase 7K de profit aqui, né, nesse ano, com 10.000 jogos, que nesse momento que eu consigo, eu ganho essa estrelinha prata aqui, né, do Poker Stars. Vamos ver se eu consigo abrir ela aqui. Enfim, eu fiquei nesse ano de 2021, eu fui o 7º melhor jogador aqui do Reino Unido, né? Fiquei, acho que em 9º, 10º global também. Então foram resultados bem importantes para mim, mas eu comecei a perceber que essa vida de jogar muitas telas, eu começo a aumentar as telas, e aí foi um momento que eu tendo a deixar o meu trabalho e ficar focando só no poker. Deixa eu voltar aqui para a tela para explicar um pouquinho mais a respeito disso. Então, quando eu comecei a ficar um pouco ansioso, né, porque minha carreira estava indo bem, eu falei, bom, agora está na hora de eu deixar o trabalho e começar a jogar só poker. Só que eu faço isso no final de 2001, só que a pressão, obviamente, da grana e o fato do câmbio não ajudar bastante, quer dizer, na verdade, não ajudar, né, ser bem desfavorável, porque a Libra ela é uma moeda mais forte que o dólar. Então, eu começo a ter um burnout e eu resolvo ir para tudo ou nada.
eu tinha uma banca ali de $4.000, eu falei, eu vou jogar MTT, porque o Sitting Goals não tá dando a grana que eu preciso para manter minhas contas e tudo mais. E aí eu saio dos Cities, e essa foi uma decisão que já mostrava que eu estava com um certo burnout, que eu estava com ansiedade, e obviamente quebrei, né? Quebrei porque eu comecei a jogar limites ali altos para poder alavancar minha banca. Eu acho que isso é um dos grandes erros que as pessoas que estão tentando se profissionalizar no poker acaba fazendo. E chega 2022, então eu quebro a banca praticamente, eu sobra pouco dinheiro, faço saques e resolvo parar de jogar. Eu paro, dou um break de 1 ano praticamente, jogo esporadicamente aí no PS só para brincar, mas sem aquela grande expectativa. E nesse momento eu tenho muito que agradecer a minha esposa, porque ela sempre me apoiou muito nesse processo, né? Então ela falava, você tem que voltar, você gosta disso, você leva jeito pro jogo e tal, então vamos se animar de novo. Então eu volto a jogar e em 2023 eu resolvo fazer uma sessão de Cash Live. Eu nunca tinha estudado muito bem, né, o Cash Live, apesar de ter começado lá no passado, era algo assim bem recreativo, né? Então eu vou dar bom, eu coloco lá 120 libras, se eu não me engano, faço 200 libras a mais e saio. E aí eu falo, bom, por que não, né, jogar um Cash Live, que é um jogo diferente, né? Um jogo onde você não precisa jogar multitelas, então você não fica igual um robozinho ali clicando botão. E eu começo então a jogar, né? Eventualmente no cassino e começo a fazer alguma grana. Então eu chego a fazer ali, rapidamente eu faço 1.000 libras, o que comparado com Sitting Goals, né? Na época eu jogava Sitting Goals de 5, 10 dólares, né? E para fazer mil dólares, isso demorava um bom tempo, assim, em menos de 6 dias, assim, eu consegui fazer. E aí, então, começa a minha trajetória, a minha nova etapa no poker, jogando Cash Live. Então, é sobre isso que eu quero falar para vocês. O cassino que eu jogo, como é a dinâmica lá. Lá tem tem 3 promoções nesse cassino, que é bem interessante. Uma, se você fizer um Royal Flush, você consegue ali 500 libras, o que não é muito, mas já é interessante, né? Isso pode acontecer eventualmente. Ele tem uma outra promoção, que se você ganhar qualquer mão com uma mão com 5 e 6 suited, né? Se você vencer uma mão com essas cartas, você consegue ter um cartãozinho assim que é um rake free. Então aí a gente não paga o rake. O rake, né, nos limites mais baixos é um dos inimigos, né, do jogador de poker. Então esse rake free é bastante interessante. E a grande promoção que tem lá é que tem uma tabela, né, de quem mais joga, né? Então, os 50 primeiros jogadores que mais jogam disputam um free roll, né, no primeiro domingo de cada mês. E esse free roll, o primeiro colocado, ele dá a passagem né, de avião, estadia por 10 dias e no Caesar Hotel, e também o ticket para o main event, que é de $10.000, e além de um prêmio que ele é variável, né, que vai de acordo com o rake que é captado durante esse período de um mês, mas ele gira em torno de 6.000 a 6.700 libras por aí. O meu melhor resultado nesse Cash Race, eu já disputei ele, acredito que umas 6 vezes, depois eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, mas o meu melhor resultado, eu cheguei na 3ª posição, bem trave, né? De início fiquei um pouco
chateado, né? Mas é um grande resultado para mim. Eu fiz $3.500, né, num torneio que é free. O que acontece? O cassino, ele tem aqui, ele pega 5% de rake, né, com um máximo de 10 libras, e ele, a cada pote ele reserva 1 libra a mais que vai para esse fundo, né, para poder então no final do mês, né, disputar o Cash Race. Um dia eu vou fazer um vídeo mais especificamente explicando mais como funciona tudo isso. Então, agora eu começo minha vida aqui no Cash Live. Tenho jogado já faz quase um ano, então é sobre isso que eu quero falar. Eu tenho feito alguns coaches, tenho vivido essa experiência, tenho tido bons resultados, algumas downswings também, e tudo isso eu quero contar e revelar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, que isso possa ajudar outros profissionais que estão, né, tentando se consolidar, né, nessa carreira de poker. Então espero que vocês tenham gostado, espero passar mais conteúdos a respeito também de Londres, algumas curiosidades daqui, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!